Bem, no vídeo de hoje nós vamos abordar um recorte que eu fiz do Ivan Kleber. Quem é Ivan Kleber? Ele é um comentarista, um correspondente internacional da revista Oeste. Ele fica lá na Europa, ele entra ao vivo, né, e fala algumas coisas. E é um cara assim, bem antenado com a política no Brasil. E ele falou sobre essas últimas declarações do presidente americano, Donald Trump, sobre o processo eleitoral lá nos Estados Unidos no ano de 2020. Cita a Venezuela, cita a China, e nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito, que já temos assim, um trabalho muito amplo, né, já temos um relatório bem abrangente sobre as eleições de 2022 aqui no Brasil, nós vamos fazer uma pontuação em cima da fala desse representante, né, desse correspondente internacional. Hoje, dia 20 de julho, começa o período de convenções municipais, onde os partidos, né, escolhem os candidatos que vão disputar os pleitos, né? Então, os diretórios dos partidos políticos votam, né, e aprovam os nomes que estão colocados como representantes do partido nas eleições. Então, já que nós estamos entrando nesse período, nós da CCI, não podemos deixar de trabalhar essa pauta que nos levou a esse mais de 1.042 vídeos aqui, junto com os membros, justamente para preparar o Brasil para um momento tão importante como esse. Tá certo? Vamos ouvir o que o Trump tem para o que o Ivan Kleber vai nos trazer e nós vamos pontuar em cima disso. Tá bom? Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas. Em Minas, um estado de espírito. Essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Esse é o número 1042. E já agradecendo a turminha do Pix, que mandou Pix ontem. Tá certo? Muito obrigado. E aqueles que vão mandar hoje, já vou, né, adiantando o meu agradecimento. Bem, vamos lá. Vamos trabalhar em cima do que esse senhor falou. Olha, o presidente Trump fez um discurso extremamente importante ontem à nação. Ele apresentou ali documentos da CIA e a gente vai destrinchar tudo isso para a nossa audiência. Bom, ele acusou então a China de interferir no processo eleitoral de 2020. Ele também trouxe ali documentos relacionados a como que o regime do Hugo Chávez se perpetuou no poder, não é? Até agora, uma vez que a Delcy Rodrigues ela é herdeira desse regime. E ele fez uma terceira acusação também que a gente vai explicar aqui durante essa minha participação. Bom, começando. Bem, ele falou da China interferindo nas eleições americanas. Eu lembro quando a gente teve as eleições da Venezuela, que o Maduro, né, fez aquela merda toda, e a Maria Corina conseguiu fazer aquilo que devíamos fazer no Brasil. O Maduro tinha que fazer, o regime do Maduro tinha que fazer uma espécie assim de auditoria, né? Por quê? Porque a Maria Corina conseguiu fazer uma captura dos boletins de urna, né? O que eles chamam de ata, durante o período eleitoral, e fiscalizaram todas as sessões, né, com representantes, né, da oposição. E aí, conhecendo o esquema, eles ficaram desde a hora que abriu a sessão até na hora de encerrar e pegou o boletim, levou esses boletins, essas atas, para uma central e essa central fez uma apuração paralela que dava, né, 2-1 para o Edmundo Gonçalves. E aí a, a, a Maria Corina depois publicou as atas e deixou isso no site. E qualquer um podia lá, através de um QR Code, sei lá o quê, encontrar urna por urna, é, ata por ata, que aqui a gente chama de boletim de urna, e aí ela colocou tudo isso disponível para o público ver. Então o Maduro ficou numa situação, sim, né, sem condições de se defender.
O Lula ficou na dele, falou assim: não, tem que dar o direito do Maduro se defender. A justiça venezuelana vai decidir. Lá tem justiça, né? Aí, o que eles fizeram? Eles deram as eleições para o Maduro, disse que teve uns hackers lá, que não deu para mostrar todas as atas do processo, porque quando o regime descobriu que estava havendo essa operação da Maria Corina, com 20%, com 80%, 88% de urnas, né, votadas, eles começaram a recolher tudo antes. Recolhe, rapaz, então. Então, não, uns 10% dessas urnas eles não conseguiram mostrar. Por quê? Porque eles deram as eleições para o Maduro assim, antecipadamente, falando assim, não, o Maduro já conseguiu mais da metade dos votos, então não precisa mais. E deu a eleição para o Maduro, tá certo? Aí ficou esse dilema, né? A Maria Corina mostrando as atas, olha, não é isso e tal. Os países das organizações internacionais cobrando do Maduro, né? Olha, prova que você ganhou. Aí o que eles fizeram? Fizeram lá uma junta, começaram a fazer uma contagem de votos, aqueles votos físicos, numa cabine, num lugar reservado, assim que você não conseguia saber que lugar que era, mas tinha a ver com o Tribunal Superior Eleitoral deles lá, né? A junta eleitoral. E aí tinham uns pessoal de máscara, assim, para não aparecer quem que era, né? E tinha uns que eram chineses. Isso me chamou muita atenção na época. Então o Maduro não conseguiu provar que ele ganhou. E a Maria Corina tinha, né, a prova material, que era aquela prova primária produzida pelo próprio Conselho Eleitoral, né, que eram as atas, com os QR Code e tudo. Ou seja, a Maria Corina conseguiu entender qual que é o pulo do gato. Por exemplo, lá na Venezuela tem lugares que a oposição tem mais votos, tem lugares que os redutos chavistas têm mais votos. Não são muito não, mas tem os lugares que tem mais votos. Onde o reduto chavista tem mais votos, eles têm mais gente operando, entendeu? E trabalhando nas sessões eleitorais. E aí, nesse lugar, é onde eles conseguem potencializar para colocar o candidato do regime lá em cima. Vamos acompanhar a, a fala do rapaz. Passando pela Venezuela, Geisiane, ele apresentou documentos da CIA, como eu disse, né, ele retirou ali o segredo desses documentos, que, olha só, indicam que nas eleições presidenciais de 2012, Hugo Chávez elaborou um plano com seus apoiadores para continuar no poder na Venezuela. Pelo plano, Geisiane, ele venceria aquelas eleições com aproximadamente 1,5 milhão de votos, ou seja, eles calcularam até ali o tamanho da vitória do Hugo Chávez. Coincidência ou não, Geisiane? Ele venceu por 1,6 milhão votos aquela eleição e, inclusive, segundo esses documentos, ele teria parabenizado a equipe que elaborou o plano. Agora, a CIA foi a fundo e trouxe detalhes de como seria esse plano, Geisiane. Basicamente, eles escolheram regiões onde o chavismo era forte, o reduto chavista na Venezuela, e prepararam 300 estações de votação para nós entendermos aqui. E nessas estações de votação, então, que estariam, digamos assim, contaminadas, a vantagem do Hugo Chávez seria maior daquilo que o esperado, justamente para livrar de qualquer suspeita, uma vez que ali era um reduto do Hugo Chávez. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos falar sobre isso. Por exemplo, nós tivemos aqui nas eleições de 2022, né, por exemplo, aonde que o Lula ganhou nas eleições de 2022? Onde que ele desequilibrou a corrida? Como sempre, na região do Nordeste, né? Por exemplo, Piauí, né?
69%, quase 70%. Então, Maranhão, aí Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte. Então, nesses redutos, aonde o PT fala, não, lá é reduto do PT, né? Lá é eleitor do Lula. Aí, como eles preparam esse esquema no Brasil, podia ser equivalente a isso que ele está falando na Venezuela. Por exemplo, vocês lembram que em 2022 teve um processo de blitz durante a votação do segundo turno e que o Nordeste foi disparado o lugar que teve mais blitz. As blitz começaram de manhã e foram, parece que até as 2h30, 3 horas da tarde. Depois que as coisas começaram a aliviar. E o homem que operou isso aí, que era o diretor-geral da PF na época, era o Silvinei Vasquez, depois foi preso. Ele chegou a falar que ele fez isso a mando do TSE, quer dizer, a mando do Alexandre de Moraes. Que essas blitz aconteceram e aconteceram pontualmente na região do Nordeste, onde aconteceu mais. Na época, como que eles se livravam desse álibi, né? Para despistar? A turma da oposição foi para a rede social e começou a acusar o governo Bolsonaro de estar impedindo o eleitor do Lula de votar. Eles queriam parar o eleitor do Lula, né, parar os carros, para o eleitor do Lula não ir lá votar. E aí você fala, isso não é normal. Isso não é normal. Tá certo? É um crime eleitoral você interromper o eleitor de exercer o seu direito de votar no dia da eleição. Qualquer interferência que prejudique, né, o percurso do eleitor até a sessão eleitoral é um crime de lesa pátria. Mas aí você fala, mas aí foi o Bolsonaro que mandou para barrar os eleitores do Lula. Lembra? Como se você pudesse dizer assim, ó, esse aqui é do Lula, eu vou barrar. Aí está na testa escrito assim, ó, esse aqui é Bolsonaro, eu vou liberar. Você entende? O que aconteceu? Depois que acabaram as blitz e acabou as eleições, voltaram todo mundo, né? O Alexandre de Moraes foi dar uma coletiva, já era umas 5 horas da tarde, já tinha fechado as sessões eleitorais, para falar que não houve prejuízo para o eleitor, que foram paradas pontuais e que ele tentou livrar a cara do diretor-geral da Polícia Federal, que ele chegou a reunir com ele antes, sozinho, né, no mesmo dia, pouco antes dele ir dar a coletiva dele. E aí ele falou que não interrompeu. Né? Resultado, quando foram abrir as urnas do Nordeste, o que aconteceu? Uma enxurrada de voto para o Lula e mais. Foi a eleição que teve o menor índice de abstenção, ou seja, muito mais gente foi votar no segundo turno no Nordeste do que foram nos outros segundo turno depois que começou a eleição direta. Aí você fala, como é que acontece isso? Um monte de blitz para parar o eleitor de não deixar ele lá votar. E aí põe um terror na rede social, fala, não vai lá não, que eles estão multando, que eles estão guinchando, que eles estão parando tudo. O nordestino que está lá no interior, vai pegar o carrinho dele, vai pegar uma estrada, pega um ônibus, porque quem deu a ideia de um ônibus de graça foi a própria equipe do Lula, né? O Flávio Dino, na época candidato ao Senado, fazia parte, né, da comissão lá da campanha do Lula. E aí, no segundo turno, ele foi lá, procurou o Barroso, né? Olha, autoriza aí ônibus de graça para todo mundo. E aí deram ônibus para aquela turma do Nordeste, e aí pararam os ônibus, seguraram o pessoal lá. Nisso que seguraram o pessoal lá, as sessões eleitorais ficaram às moscas durante um bom tempo. E o que aconteceu ali, só Deus explica. Vamos continuar ouvindo a fala desse rapaz.
Esse seria o esquema. Então, o presidente Trump trouxe isso. O documento da CIA também diz que, muito provavelmente, membros do chavismo tinham como manipular o resultado das eleições. O documento também diz que a CIA não encontrou elementos que corroborem que a Venezuela tinha a capacidade de influenciar o resultado, manipular o resultado em outros países. Esse foi um exemplo apresentado pelo presidente Trump disso tudo que aconteceu na Venezuela através do sistema Smartmatic. Agora, Geisiane, quem acompanha aqui o nosso jornal diariamente sabe que Hugo Elpoio Carvajal já havia denunciado essa questão, inclusive dizendo que o sistema Smartmatic tinha sido desenvolvido justamente para o chavismo se perpetuar no poder lá na Venezuela. Outros venezuelanos, ex-integrantes do regime de Hugo Chávez, que estão presos na Venezuela, eles já haviam falado sobre isso também. Bom, aí nós vamos para a segunda denúncia do presidente Trump. A CIA estava em posse desse documento já há algum tempo. Não são investigações recentes. E esta é a denúncia. Ele disse que aquilo que ele chama de Deep State, ou em português, o Estado Profundo, o Estado Paralelo, se você preferir, ele sabia de todas essas informações. E por que, então, ele fez esse questionamento? Por que isso não foi publicado antes? Por que isso não veio à tona antes? Bom, saindo da Venezuela, a terceira denúncia, a China. Aí ele foi mais direto. A China teria deliberadamente influenciado e manipulado o resultado das eleições de 2020 através do roubo de dados de eleitores, Geisiane. E através desses dados, então, direcionado uma propaganda anti-conservadorismo, que era a pauta do presidente Trump em 2020, anti-presidente Trump, anti ele mesmo, né? Até permitindo que fosse feito o registro para que essas pessoas pudessem votar, mesmo aquelas que não estavam com intenção de votar. E isso pode explicar aí talvez por que nós tivemos uma votação recorde no ano de 2020. E agora, Geisiane, ele publicou também um documento que indica, olha só, você lembra do movimento Black Lives Matter e toda aquela confusão que aconteceu nos Estados Unidos, todo aquelas manifestações do BLM lá em 2020, pois a China também teria ali, através das mídias sociais, inflado ainda mais todas aquelas manifestações. Para concluir sobre a China ainda, o presidente Trump disse que a China tinha feito um conluio com alguns jornalistas dentro dos Estados Unidos para manipular, então, a opinião pública contra ele, presidente Trump. A China já veio a público, negou as acusações e disse que não interferiu nas eleições presidenciais de 2020 e que não tem interesse em manipular ou interferir nas eleições americanas, Geisiane. Então, o presidente Trump fez essas denúncias e, para passar para você, eu já quero antecipar aqui para a nossa audiência. Essa foi uma parte dos documentos publicados. Muito mais está para vir à tona e o presidente Trump deve continuar as publicações desses documentos nas próximas semanas. Então a gente vai falar bastante desse assunto, viu, Geisiane? Qual que é o país que não quer interferir nas eleições da China? Hein? Colocar sua influência lá nos Estados Unidos. Não. Qual que é o país que não quer interferir nas eleições dos Estados Unidos? Colocar sua influência lá, na maior potência do mundo. Ainda mais uma potência concorrente. Lógico que é possível, né? Que a Rússia, a China, a França, todos os países do mundo têm interesse em influenciar nas eleições dos Estados Unidos, porque é a maior potência, porque é onde eles vão ter, né, um canal de acessibilidade. Então, esse discurso de que não tem interesse não existe. Voltando aqui à questão do Brasil, a China já está colocando uma sobretaxa dos produtos brasileiros aí de perto de 67%. E aqui ninguém vai discutir. O governo brasileiro não está discutindo se a China está, né, invadindo a nossa soberania com isso, né? Não vai culpar o Bolsonaro, nem o Flávio Bolsonaro, nem o Eduardo Bolsonaro, nem o Paulo Figueiredo, porque eles não têm influência na China, né? O Flávio Bolsonaro foi lá na China conversar com Xi Jinping para colocar 67% de imposto aqui no Brasil. Hein? Quem é que vai acreditar nessa sobretaxa? Então,
o governo brasileiro perdeu esse discurso, né, porque a China está colocando o pessoal aqui na sinuca de bico. Até porque eu acho que o Brasil está abrindo as pernas para o governo americano e isso está incomodando a China. Mas abrindo como? Ora, nós temos aqui várias operações acontecendo no Brasil combatendo esse regime de, né, esse esquema né, do PCC, do Comando Vermelho. Existem muitas operações acontecendo. Isso pode estar incomodando, não sei quem, né? Mas voltando ao Brasil, essa questão que eu falei da, né, do caso do Nordeste, com as blitz e tudo mais, aí a gente vai para as pesquisas eleitorais, né? Se você tem vamos fazer um exercício de hipóteses, tá certo? Se você tem um volume de agentes operando no Nordeste capaz de ampliar o número de votos através daquele esquema que eu já falei no vídeo anterior sobre a fragilidade no nosso sistema biométrico, porque 18 milhões de pessoas não têm biometria, e a biometria seria uma camada de proteção do nosso, do nosso sistema, né? Como esses 18 milhões votam, como eles fazem para burlar essa camada de proteção? Quem que faz essa quebra? Né? Quem que quebra a camada de proteção para essas pessoas votarem? Aí vocês têm que assistir o vídeo anterior para entender. Então vocês prestem atenção. O Cássio Nunes hoje está fazendo aquele negócio de dar um prêmio para aquele instituto que chegar mais perto do resultado da pesquisa. E aí a Associação dos Institutos subiu nos tamancos, disse que não, que isso é uma aberração, e estão pagando influência aí para desqualificar a ação do Cássio Nunes, que isso aí não é legal, isso aí é errado, né? Porque o Cássio Nunes quer falar, olha, eu quero dar credibilidade, quero dar um selo de credibilidade para aquele instituto que chegar mais perto do resultado das eleições. Por quê? Porque os institutos estão dando, parecendo biruta de aeroporto, cada hora que o vento sopra está para um lado, mas não é que o eleitor está indo para um lado e para o outro, não. É porque um instituto mede uma coisa, outro instituto mede outra coisa. Vamos avaliar de um ponto de vista, numa hipótese que tem um esquema pesado no Nordeste, que faz com que as urnas do Nordeste tenham essa votação muito expressiva para o Lula. Vamos supor que 30% desses votos que vieram dessas urnas aí teve ação do mesário. Vamos supor, viu, gente? Que o mesário, com a digital dele, ele tem acesso à urna. Já falamos sobre isso. Vamos supor que essas blitz, aquela coisa toda, influenciem isso. Aí você tem, por exemplo, o eleitor daquela sessão eleitoral. Já falei isso. 400 eleitores votam naquela sessão eleitoral. Se você for fazer uma pesquisa de boca de urna, naquela sessão, você vai ver que, por exemplo, Bolsonaro teve, supondo, viu, gente, teve 48,5% e o Lula teve 51,5% naquela urna, naquela sessão eleitoral, tá certo? Na pesquisa, o pessoal saiu da urna, saiu da sessão, quem você votou? Quem você votou? Quem você votou? Aí ele acusa, olha, na pesquisa que eu fiz, eu achei esse resultado. Bem, se, somente se, ainda que, provavelmente, né, esteja ali um militante de esquerda que tem a sua digital, né, cadastrada lá como mesário, pim, pá, Lula, pim, pá, Lula. E aí ele entra no eleitorado que não compareceu, né, porque as abstenções caíram muito no segundo turno, foi o recorde, né? Caiu demais o número de abstenção. Então, se essa pessoa usou da sua má-fé, da sua influência, para fazer alguns votos a mais, aí você vai, puxa o boletim de urna, ali deu 25% para Bolsonaro, 75%
para o Lula. Aí você tem, pô, mas a pesquisa errou feio. A pesquisa deu 58,5% para o Bolsonaro e 51,5% para o Lula. E aí abre a urna, o Lula está com 75 e o Bolsonaro com 25. É, mas na hora que você for pesquisar, o pessoal saindo da sessão eleitoral, você não pesquisa as abstenções, porque elas não esteve lá para votar. E se alguém votou no lugar da abstenção, essa votação não vai aparecer na pesquisa de boca de urna. E aí você tem esse. Aí o Instituto fala assim: pô, vocês não podem fazer isso com a gente. Por quê? Porque tem um fator que pode estar aí no meio que vai atrapalhar. Então, é até muito complicado fazer pesquisa de boca de urna por causa disso. Ah, é porque é no momento. Cada momento acontece um fato novo, e aí o cara vai mudar de voto. Olha, os petistas que eu conheço aqui em São João del Rei, eles são petistas há 30 anos, nunca mudaram. E quem são antipetistas aqui em São João del Rei? São antipetistas há 30 anos e nunca mudaram. Não vai ser um fato extra que vai acontecer 24 horas antes das eleições que vai fazer esse resultado mudar. Vocês estão entendendo? Só tem um fator. Eu lembro que o Eduardo Cunha estava dando uma entrevista depois das eleições de 2022, e aí ele falou assim: olha, todas as pesquisas, porque os partidos fazem pesquisas, né, para poder ter um mapeamento, um parâmetro, né? Todas as pesquisas estavam dando o Bolsonaro com X e o Lula com X na capital de São Paulo, na grande São Paulo. Até na véspera, a última pesquisa estava dando isso. Quando abriu a votação, o Bolsonaro perdeu 10% do que estava na pesquisa e o Lula ganhou 10% do que estava na pesquisa. O que pode ter acontecido para virar isso? Aí um fala: ah, foi porque a Carla Zambelli pegou uma arma, saiu atrás de um jornalista lá que estava abusando, né, dela como mulher lá, fazendo algum distrato dela lá, e ela saiu desorientada, apontando uma arma para ele. Isso aí virou notícia. Mas você acha que um cara que vai votar no PT, que vai votar no Bolsonaro, por causa da Carla Zambelli pegar uma arma para se defender de um jornalista militante, vai mudar de voto? Não vai, tá certo? Até porque quem é antipetista acha até bom, fala assim, ó, põe esse pessoal para correr mesmo, porque tudo isso aí é jornalista militante. Então, fica esse senão. Agora eu pergunto para você, a gente aqui que tem esse estudo, que tem esse trabalho aprofundado, a gente já tem uma ideia bem madura de tudo isso. Será que Donald Trump não tem no seu relatório, né, essa radiografia das eleições no Brasil? Até porque o, o engenheiro Carlos Rocha, que foi o homem que fez a auditoria nos logs das urnas das eleições de 2022, do qual, né, foi acusado pelo TSE de antidemocrático, né, de atentado contra o Estado Democrático de Direito, e tentou prender ele, né, ele escapuliu do Brasil. Onde está Carlos Rocha? Com todo né, essa documentação que coloca o Carvajal assim, né, no rodapé da história. Bem, eu vou deixar esse vídeo para vocês e vocês comentam, porque aqui é análise e a gente aqui fala o que pensa enquanto estamos vivendo numa possível democracia. Falar o que pensa não é crime, não é isso? Então tá bom. Agora vocês têm que me ajudar a entender isso. Deixo para vocês os comentários. Fiquem com Deus e até a próxima. E já obrigado a turminha do Pix aí, porque a gente, né, é o que motiva a gente a continuar lutando, né, por essas causas que o próprio Carlos Bolsonaro falou. Ninguém fala sobre isso no Brasil. Ele pergunta, ninguém responde, ele pergunta, ninguém responde. Cara, a gente falou tudo o que você perguntou. A gente vem falando isso aqui há 4 anos. Entendeu? Agora,
ouve quem quer. A gente não vai ficar, né, correndo para lá e para cá. Eu tenho 65 anos. O máximo que eu faço é correr até o clube ali, jogar uma petequinha e voltar para casa. Tá bom? Então tá bom, fique com Deus.